nós estamos aqui para falar de vida, né? É claro que quem tenta o suicídio, na verdade, ele está tentando tirar uma dor, ou se livrar de uma dor que é muito grande. Isso é algo que nós precisamos entender, né? Então, esse texto fala que os propósitos do coração humano, né, é como águas profundas, né? Hoje nós sabemos muito bem o que é águas profundas, né? Você senta lá na sua televisão e é uma das coisas que eu gosto de ver, mas eu tenho meio que pânico de ver, porque eu acho que mergulhador, ele tem uma coragem assim, eu nunca faria aquilo, nunca faria, né? Para explorar águas profundas. Existe todo um mundo debaixo do mar, que é desconhecido quando você olha aqui, né? Mas os mergulhadores, eles mostram isso para nós. É um mundo incrível. O que eu acho mais incrível é aqueles peixinhos que camuflam na areia. Você parece que tem ali um monte de areia, mas tem um peixinho ali. Aquele outro que se camufla na pedra, né? Fora uma infinidade de coisas que não dá nem para se falar. Os mergulhadores, eles não catalogam tudo, mas eles têm uma imensidão que mostra para nós, né? É quase que inexplorável, né? Águas profundas. Você vê o que está aqui por cima do mar. Hoje o mar estava lindo, né? Estava assim, azul, azul turquesa, estava muito bonito, né? Então, olhar o mar assim é lindo. Mas quando você mergulha, tem todo um mundo desconhecido. Que hoje nós, quando Salomão falou isso, não existia mergulho, não tinha cilindro de oxigênio, nada disso. Mas quem revelou para ele foi Deus, né? Então, ele está dizendo, ele está fazendo uma comparação, que o coração do homem, que os pensamentos, que os intentos do coração do homem é como águas profundas. É esse lugar aí que nenhum de nós, a não ser o próprio Deus que nos criou, tem capacidade de sondar, de perceber, de ver, de compreender e de saber o que é que você sente. Então, seu coração é esse lugar. E quem tenta tirar a sua vida está mergulhado num lugar desse, de águas profundas, de dor, de tristeza, né, de tanta coisa. São pensamentos, são desejos, são hábitos, são intenções, né? Então, nosso coração, nosso pensamento, nosso ser interior é tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, assim, vou ilustrar comigo mesmo. Ontem, né, nós estávamos vindo de Itajaí, Santa Catarina, e quando o avião subiu um pouquinho, deu uns 20 minutos, uns 30 minutos, eu nem percebi que eu estava lendo um livro, assim, eu já estava no segundo capítulo do livro, que eu gosto muito de ler rápido em avião, que isso me ajuda o tempo a passar. Eu li 5 capítulos na viagem ontem, mas o pastor João, o Edson, todo mundo percebeu, mas ninguém fala nada para mim, né? Que o avião estava voando na mesma altura, ele não havia subido na altura que deveria. Aí eu escuto o piloto falar: senhores passageiros, nós tivemos um problema no trem de pouso e vamos retornar para Curitiba. Irmãos, quando o piloto, o comandante falou aquilo, meu coração, tuc, 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 tuc. E eu nem olhei para o Edson, nem olhei para o lado. Aí, ó, que minha cabeça começa. Jesus, nós estamos vindo de uma conferência. Tem muitos pastores aqui que eu nem conheço, que eu sei que está aqui nesse avião. Lá a conferência tinha 1000 pastores. Então, saiu gente para São Paulo, gente para o Rio, gente para... Com certeza o Senhor não vai querer matar todos esses pastores de uma vez só. Eu, Márcia, psicóloga, eu começo a fazer essas conjecturas na minha cabeça. Tem o pastor João, que chegou agora na unidade, o Senhor tem um plano na vida dele, né? Então, com certeza, esse avião não vai cair, nós vamos pousar, o Espírito Santo vai fazer alguma coisa naquele trem de pouso. Eu vou falando isso para a minha cabeça. Vocês acreditam nisso? Porque eu não gosto de voar. Eu vou porque eu preciso, mas eu não gosto de voar, entendeu? E qualquer coisa assim, quando nós estávamos chegando lá, estavam muitas nuvens em Itajaí, o avião deu aquele solavanco, foi 5 horas para a pressão do meu coração e toda a descarga de cortisol, de adrenalina passar. Então, eu estou até hoje sentindo a descarga no corpo de ontem. Isso é o coração, isso é a mente do homem. Porque eu sou uma pessoa que não gosto de voar de avião. Eu vou, fui para Portugal, 10 horas de voo, né? Portugal, você atravessa o Oceano Atlântico todinho, turbulência. Quando chega naquele meio do oceano, aí eu estou vendo, Jesus, ainda falta 4 horas de voo. Aí é turbulência, 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 turbulência. E eu vou lendo. O bom é que eu volto com 2 livros. Por quê? Porque a cabeça, porque o coração, porque a mente da Márcia, eu não gosto de voar. Eu não gosto de
profundeza do mar e eu não gosto de altura. Eu gosto da terra, eu gosto do plano. Isso tem muito a ver com temperamento também, né? Quem é aventureiro, quem é TDA, né, Daniel? Gosta de aventura, adrenalina. Eu não gosto de filme violento, não gosto de nada disso. Meu negócio é assim, ó, linear. Isso tem a ver muito com temperamento. Então, turbulência, voo, conexão, isso para mim é horroroso. Então, olha, tanto de coisa que passou nessas águas profundas do meu coração e da minha mente em 30 minutos de voo. E aí eu fui vendo, quando pousar em Curitiba, né, estava pousando, tem o mar, e a cabeça, Florianópolis é bem no mar, assim, e eu só estou vendo tudo preto. Aí olho umas luzinhas lá na frente, estou pensando, aqui é o mar. Bom, se o avião pousar no mar, se o trem de pouso não abrir, certamente a gente vai ter que abrir essa porta aqui, vou ter que pegar e sair rápido. Eu não sei nadar, mas eu sei boiar. A água estava muito gelada, estava 13 graus em Curitiba. Florianópolis. Isso para mostrar para vocês isso aqui que Salomão fala. O coração, o pensamento, as intenções do coração do homem são águas profundas. Mas olha o que ele diz. Quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Então, como é que eu trago isso tudo à tona? Falando com o Senhor, pensando, Deus não vai matar todo mundo. Já caiu um avião que tinha pastores e tudo, tinha. Mas eu pensando, nós viemos de uma conferência onde Deus falou tanta coisa conosco e tem tanta coisa para fazer, certamente não é a hora de eu morrer ainda. E eu falo, Jesus, eu não queria morrer de avião, não, de desastre de avião. Mas a gente não escolhe, né? Mas isso é o coração do homem. Agora, quem tem discernimento sabe trazer esses pensamentos à tona. E para isso que você e eu, que conhecemos a palavra de Deus e que conhecemos Jesus, nós precisamos mais do que nunca desse discernimento. Porque o discernimento não vai fazer você mergulhar no coração de alguém e falar, olha, você precisa falar o que está aí. Não, mas você vai ter a graça, você vai ter a sabedoria, você vai ter o discernimento para ouvir essas pessoas. Porque o que faz com que uma pessoa traga para fora, o que uma pessoa fale para você, o que está no coração dela, na mente dela, é primeiro, ela sentir paz em você. Sentir que você é uma pessoa acolhedora. Sentir que você é uma pessoa que também sabe guardar o que ela está falando para você. Isso é discernimento, é sabedoria. E sabedoria nós precisamos e nós alcançamos e nós temos através do temor a Deus. Conhecimento, eu tenho dito para vocês, por que que na sociedade do conhecimento o índice de suicídio aumentou tanto e aumentou mais ainda entre a camada jovem e até adolescente? Por que isso? Porque se tem muito conhecimento, mas se falta sabedoria. E sabedoria é o conhecimento prático para aplicar na vida. Sabedoria, o princípio que abre a porta, o que faz ela vir, o que faz nós alcançarmos, é acima de tudo o temor a Deus. E isso você tem no seu coração. Então essas águas profundas que o homem tem aí no seu coração, essas dores, essas tristezas, tudo isso você será nesse tempo, um agente de Deus para transformação, para modificação, para acolhimento. Faça isso. Você com conhecimento de poucos textos da Bíblia, você com a sua intimidade com Deus em oração, você é um agente de Deus nesse tempo para livrar pessoas da morte. E Provérbios mesmo vai dizer para nós, livra os que estão indo para a morte, que estão indo para a matança. Esse é um trabalho meu, é um trabalho seu, é um trabalho daquele que tem a comunhão com Deus. Somos nós, os agentes de transformação. Então, queridos, essas dores, essas tristezas, os medos, né, está levando a uma população adoecida, com fobias, com pânico, com estresse altíssimo, com ansiedade. Os níveis de ansiedade depois da pandemia têm sido assim num nível muito elevado, mas muito elevado mesmo. A ansiedade, por exemplo, ontem eu fiquei ansiosa, mas hoje eu estou com um pouco do efeito da ansiedade, mas amanhã eu já não tenho mais nada. Ainda mais porque eu vou cair na corrida, na academia, né? E aí a adrenalina vem, os outros hormônios do prazer vêm e acaba isso aqui amanhã. Isso é uma forma de lidar com a ansiedade. Mas tem pessoas que não têm esses recursos, ou não faz, ou não consegue, porque está tão mal que não consegue.
Mas a ansiedade, você imagina, eu contei para vocês uma história de ontem. Você imagina uma pessoa que vive todo dia o seu corpo descarregando altos níveis de cortisol e de noradrenalina. Isso acumulado, chega um tempo que não consegue. Essa semana me pediram para fazer um videozinho para a Record sobre síndrome do coração partido. Alguém viu? Passou naquele jornal da Record de manhã, né? Síndrome do coração partido. O que é isso? É uma coisa muito parecida com o infarto do miocárdio, mas não é infarto do miocárdio. É a pessoa que tem súbita ansiedade, súbita dor na alma, dor no coração mesmo, na mente. O corpo dela joga um pico tão grande desses hormônios estressores que começa a ter uma dor e ela não morre por infarto do miocárdio. É o ventrículo que ele é afetado por causa de tantos níveis de cortisol e dos hormônios estressores. O hormônio estressor, você precisa dele de manhã quando você acorda. Todos nós precisamos, o cérebro libera um nível maior de cortisol de manhã. Mas a pessoa que vive muito tempo em ansiedade, em estresse, em fobia, o corpo dela, o cérebro dela libera cortisol durante o dia, durante a noite, quando ela deita para dormir. E isso vai tendo um acúmulo. Por isso que chega um momento que a pessoa fica panicada, fica fóbica, vai no cardiologista porque o coração está quase saindo na boca e o cardiologista não encontra nada. Por que é? Porque não é cardiológico, é neurológico, é neuropsicológico. É o cérebro que está liberando esses hormônios estressores. Então, eu e você, nós estamos convivendo numa sociedade assim. Então, nós precisamos de informação, precisamos ajudar essas pessoas e precisamos estar com a graça de Deus. Isso vai trazer as doenças somatizantes, porque através dessa liberação, o corpo começa a sentir. A fobia, ela não startou no momento de um assalto, por exemplo. A pessoa já tinha ali um nível de acúmulo, o assalto foi só o gatilho que startou uma sensação de fobia e de pânico, tá? Toda pessoa que tem pânico, que tem fobia, você pode escutar a história dela, que vai ter um registro lá atrás. Vai ter algo que vem lá de trás. Não é simples assim. Não foi só agora. O assalto, ou a perda de alguém, ou o susto, ele veio startar algo que seu organismo já estava acumulando. É mais ou menos assim, muito rápido, explicando objetivamente para vocês o que está acontecendo hoje. Então, a pandemia levou muita pessoa a fazer o quê? Medo à cabeça. Com medo do vírus, enfiou dentro de casa. Tem uma estatística que não mostra, algumas pessoas só que mostram, que um monte de pessoas faleceram dentro de casa, não por Covid, mas porque não se tratou, porque tinha outras doenças que ele precisava tratar, mas o medo de sair de casa fez com que ele ficasse em casa, não procurasse o médico dele e acabou morrendo por outras coisas. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Então, olha o nível de situações e de coisa que vai acontecendo. Nós que temos o Espírito de Deus, nós precisamos entender uma coisa. Não tratar como demoníaco, não tratar como falta de oração, esse tipo de doença. Nós vivemos uma sociedade adoecida com essas doenças. Fobia, pânico e ansiedade generalizada. Algum tempo atrás, era muito mais fácil você tratar uma pessoa que chegava ao consultório com ansiedade. Você tratava só com terapia. Hoje, o nível de ansiedade está tão alto que você precisa mandar ir a um psiquiatra. Porque o cérebro dele já não descondiciona mais, precisa de uma ajuda, de um remédio psiquiátrico para poder ajudar o cérebro dele voltar devagarinho, e acalmando e controlando, para depois a terapia fazer efeito. Nós estamos convivendo com uma sociedade assim. Eu lido com isso todos os dias. E você e eu, nós temos, na palavra de Deus, nós temos, através da oração, nós temos, através da comunhão, através de buscar a Deus, através da paz de espírito, nós temos recursos para reverter isso. Mas muitas vezes a pessoa vai chegar para você, então você não pode tratar isso como algo demoníaco ou a falta de Deus. Não, se nós temos a paz, se nós buscamos, é porque nós temos esse entendimento. Mas nem todas as pessoas têm esse entendimento. Então você vai ser um agente nesse tempo para orientar. Doenças também como esquizofrenia, epilepsia, psicoses, a depressão. Não trate essas doenças como maligna, mas entenda também que
Nessas doenças, o diabo aproveita muito, porque com uma mente enfraquecida, ele tem muito mais poder para atuar e para agir, tá? Então, em todo momento, seja uma doença que precisa de uma orientação médica, de uma orientação psicológica, você não pode deixar de orar, você não pode deixar de orientar as pessoas que vêm até você, porque você é uma pessoa que tem recursos. Você tem recursos de Deus. Aí você vai dizer assim, Márcia, mas eu estou precisando. Mas você, Márcia, não está precisando de uma psicóloga quando você fica agitada no avião? Não, eu já aprendi a me controlar. Já tive fobia mesmo, mas agora não. Agora eu aprendo a me controlar. Seguro o braço do pastor Edson assim, ó. Uma coisa eu faço, eu não gosto de viajar sozinha. Não, sempre tem alguém do meu lado que eu conheço, que isso me dá um pouco de segurança. Entendeu? Mas não chega a ser pânico. É algo que eu não gosto mesmo, né? Não é um pânico. Pânico é diferente. Pânico a pessoa não consegue nem viajar, ou então precisa tomar remédio muito forte para viajar, né? Então, esse controle eu tenho, mas eu estou falando de fobias e de ansiedades somatizantes que vêm por causa de outras coisas. E o número cresceu demais também na pandemia, e cresceu também, né? Durante pós-pandemia, muitos saíram, mas muitos ainda. Tem gente, irmãos, que não saiu de casa até hoje. Tem gente que não parou de usar máscara até hoje, entende? Então, isso vem em consequência. Depende de cada mente, de cada recurso emocional que a pessoa tem. Então, por que nós não podemos classificar essas doenças como pecado ou como demoníaca? A Bíblia vai mostrar para nós vários homens de Deus que tiveram. Elias, Moisés, né? Nós não podemos classificar essas doenças como frescura ou falta do que fazer. Tem gente, eu já ouvi pessoas falando que depressão. Dá um tanque de roupa para ela lavar. Isso é falta do que fazer. Não diga isso. Não é isso. A depressão é um processo neuroquímico que vem do cérebro. É claro que o que starta ela muitas vezes é um sentido de vida. É uma perda, é um trauma, é algo que a pessoa sofreu. A partir daí ela pode ser startada. Mas eu já vi também depressão, que a pessoa não teve perda, a pessoa não teve trauma, mas o sentido, a vida não faz sentido para ela, tá? E aí muitas vezes vem a depressão. Então não é frescura, não é? Tem pessoa que diz para os crentes que é falta de ler mais a Bíblia. Não diga isso, não fale isso, não é. Eu conheço pessoas daqui, ó, os homens de Deus. Olha o que Moisés falou, né? Moisés, Números 11, 14, quando Deus fala para ele, né, do povo, não posso levar todo este povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim, se assim fazes comigo, mata-me agora mesmo. Moisés ficou tão indignado que ele pediu a morte, pediu que Deus matasse ele na hora. A responsabilidade de levar o povo para ele estava sendo tão pesada, estava sendo tão difícil, que ele falou assim, eu não posso fazer isso, Senhor. E aqui estava quem? O libertador. Um homem que Deus ajudou ele, mandou ele, orientou ele para sair do Egito, com os maiores milagres e os maiores sinais. E aqui em Números, já quando eles já haviam saído, o que Moisés fala? Eu não posso, Senhor. Eu não consigo. Quantas vezes você já falou isso? Quem é aqui que já pode levantar a mão e dizer, não, pastor, isso nunca aconteceu comigo. Eu estou rompendo de fé em fé, eu nunca tive uma baixa. Olha, se você estiver aqui, eu vou te dar um troféu no final do culto. Porque todos nós aqui, ó, já tivemos nossos períodos de vale. Nós estivemos no lugar da depressão, no lugar da tristeza, no lugar da dor, no lugar da dúvida. Senhor, o Senhor não está me escutando. Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Por que é que eu estou passando por isso? Senhor, isso é demais para mim. Quem aqui nunca falou isso? Quem aqui não passou por um momento assim? Quem aqui não perdeu alguém? E que está doendo tanto, que doeu tanto? Todos nós passamos por esses períodos, né? Elias, olha, debaixo do zimbro, sentou debaixo do zimbro e sentiu vontade de morrer. E ao sentir vontade de morrer, ele orou. Já basta, Senhor. Senhor, tira agora a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Alguém aqui já fez essa oração? Acho que não vale a pena mais estar aqui? Senhor, se fosse, eu já fiz essa oração. Eu já fiz. E o que é isso? Claro que foi uma depressão sazonal. Não foi demorada, mas sazonal é aquela que vem e vai embora mais rápido, né? Mas a maioria de nós, queridos. Por quê? Porque a vida ela não é assim, ó. A vida ela é
assim. Ela tem picos e tem vales. E é aí nesses vales que muitas vezes nós entramos num lugar desse. Então você classificar, olha, esses homens aqui, né? A saúde emocional de Elias, ela estava tão frágil. O que ele faz aqui? E quando foi que Elias entrou nessa deprê? Depois de uma grande vitória. Deus havia se manifestado a ele, matado 400 profetas de Baal, com um sinal miraculoso, fazendo descer fogo do céu, consumindo aquele altar todo. Uau! Era para Elias estar como? Eu estou com Deus assim, olha. Eu estou assim com Deus. Mas aí, uma palavra. Eu estou falando de um homem que teve grandes experiências com Deus. Uma palavra de quem? De uma mulher. Mas pensa numa mulher endemoniada. Jezabel, mulher do rei Acabe. Fala para Elias que eu vou fazer com ele igualzinho ele fez com os profetas de Baal. Elias esquece tudo que Deus fez no momento e foge para o deserto. Senhor, basta. Tira a minha vida agora. Chega, Senhor. Eu estou aqui, zeloso pela tua casa, e olha, só restou eu em Israel. Não, Senhor, tira a minha vida. Pastores que estão me ouvindo, né? Quantas vezes você... Vale a pena mesmo? Ontem mesmo nós tivemos na conferência e os pastores falando que ele já parou e pensou, Senhor, vale a pena tudo isso? É isso mesmo, Senhor? Mas aí Deus vem. Deus nunca despreza um questionamento assim, tá? Deus despreza o soberbo, que fica questionando ele por soberba. Mas quando você está na dor, quando você está numa pior, Deus, me ajuda, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu acho que estou sendo injustiçado ou injustiçada. Me esclarece. Deus não despreza a tua dor. Sabe por quê? Quando Jesus esteve nessa terra, ele passou por tudo isso. Você está com uma dor por depressão, você está com uma dor por perda, você está com uma dor por trauma, você está com uma dor por tristeza. Jesus conhece como é exatamente a sua dor. Ele sabe. E aí o que ele faz? Ele envia pessoas para falar com a gente. Muitas vezes nós saímos da nossa dor assim. Você fala. Seria tão bom se quando a gente tivesse um momento de dor, né? A gente falasse com Deus e Deus se manifestasse assim. Enviasse um anjo com aquela luz assim brilhante, colocasse na sua frente e falasse assim, eu estou aqui. Porque a presença de um anjo, eu acho que quem viu um anjo, eu nunca vi um anjo, tá? Eu já sonhei, mas ver assim visível, como Moisés viu, como os servos de Deus viram, eu nunca vi. E eu vejo muitos irmãos, às vezes, profetizando, estou vendo um anjo aqui, estou vendo um anjo ali, e a vida toda torta. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que quem vê um anjo, literalmente, a primeira coisa que você faz é muito temor a Deus na sua vida, e você vai se consertar de todas as mazelas. Não é não, pastora Marta? Porque a presença de Deus, ela é incrível, irmãos. Ontem nós estávamos num ambiente que a presença de Deus era quase que palpável. E quando a presença de Deus está, você chora, você se derrama em lágrima, você não fica parado no problema. Então, o que nós precisamos? Na hora que esses homens estavam nesse lugar, querendo morrer, o que Deus fazia? Deus enviava o recurso. Para Elias, ele falou com ele, literalmente, mandou ele se alimentar. Está aí, carne e pão. Come, porque com essa comida você vai ter força física. Na depressão, na tristeza, você precisa se esforçar para alimentar. Não fique sem comer, porque vai baixando os níveis, né? A sua imunidade vai baixando. Então, tente comer, mesmo sem querer. Come, Elias, porque com esta comida, você vai andar muitos dias, vai caminhar muitos dias. E a história de Elias é uma história de superação. Mas olha, um homem de Deus, depois de uma grande vitória. Por isso que eu digo que não é frescura. Não diga que é frescura, não diga que é falta do que fazer. Eu digo que sempre por trás de uma dor, por trás de uma fobia, por trás de um pânico, por trás de todos esses tipos de doença, tem uma história. E muitas vezes, quando você vê uma pessoa com uma dificuldade assim, você tem uma tendência de julgar ela pelo que você vive, ou pela tua força, ou pelo que você já superou. É diferente. Elias tinha visto fogo do céu, Elias tinha confrontado 400 profetas de Baal com grande poder e operação de Deus. Mas a palavra de uma mulher derrubou ele. Mas Jezabel era uma mulher terrível. Pensa numa mulher endemoniada. Aquela ali era terrível, aquela mulher. Terrível aquela mulher, né? Então, isso é de cada um.
Isso é de cada um. Isso faz com que também nós aprendamos cada dia depender de Deus. Depender do Senhor. Falar, Senhor, me ajuda. Então, queridos, uma coisa só para falar, que eu não quero ficar aqui falando de morte, eu quero falar de vida, mas as causas do suicídio hoje são inúmeras. Nós não temos, assim, uma causa única ou uma causa maior. Não. São inúmeras causas que levam pessoas ao suicídio. Por exemplo, o suicídio no Japão, ele está muito ligado à honra. Um jovem que não passa na faculdade, é como se ele desonrasse aquela família, não passa no vestibular, para ingressar numa faculdade. E muitos jovens japoneses se suicidam, assim que fazem a prova do vestibular e que tem uma nota de reprovação. E no Japão tem até suicídio coletivo. Eles juntam, 1, 2, 3, 4, se suicidam juntos, tá? Isso foi informado para nós quando nós estivemos lá, né, pastor? É muito triste, muito, muito, muito triste mesmo. Então, o suicídio, ele tem várias causas, mas a Organização Mundial de Saúde, ela mostra para nós que em 60% a 70% dos casos de quem comete um ato de suicida está com uma depressão muito forte, ou de muito tempo, ou sazonal, ou de algum tempo, tá? Isso é dados pesquisados da Organização Mundial de Saúde. O número de mortes aumentou muito relacionado com a depressão no Brasil. O estado de São Paulo mostra que cresceu em 16 anos 705%. Por que nós temos que ser agentes de libertação? Nós temos que ser agente de acolhimento. Em 16 anos, era tanto suicídio, mas em 16 anos, as estatísticas mostram que subiu 705% o índice de morte. Então, aumentou demais. Aumentou demais. Então, por isso que eu digo para você, por que a igreja é o contraponto de estudo que a sociedade mostra? Nós estamos numa sociedade liberal, nós estamos numa sociedade que permite tudo, nós estamos numa sociedade em que ele fala de direito da mulher, direito das minorias, direito de tudo. E eu pergunto para você, quanto mais liberdade essa sociedade tem, ela está melhor? Não, ela não está melhor. Porque o que faz essas águas profundas do coração e da intenção do homem ser conhecida é quando ele volta para o seu Criador. O que faz ele trazer controle para a sua vida, plenitude, paz, é a comunhão com Deus. Então nós, como igreja do Senhor, nós somos. E tem um outro fenômeno aí também, que eu não quero nem falar aqui, mas é bom só mencionar, o suicídio de pastores. Teve muitos suicídios no ano passado, o ano retrasado, de 10 anos para cá, nos Estados Unidos e no Brasil. Vários casos também, né? Então, o suicídio passou de 6.740 para 10.322 nesse mesmo período. Uma média de 28 mortes por dia, uma morte a cada 40 segundos no mundo todo. A cada 40 segundos que se passa, tem uma pessoa dando cabo da sua vida. Por que eu trouxe isso para você? Porque você é um agente de mudança. Se tiver alguém triste perto de você, se tiver alguém falando, eu vou dar um jeito na minha vida, preste atenção nisso aí. Às vezes você ouve a pessoa falando, vou dar um jeito na minha vida, você acha que ela vai mudar de profissão, ela vai... Mas às vezes a pessoa está sinalizando. E as famílias que normalmente não têm muito link, não conhecem bem o outro, ela não atenta para esse tipo de sinalização. Isso é um sinal. Tá? Isso é um sinal que a pessoa vai dando. Converse, peça ajuda, né? Então, 75 por causa estão ligados à depressão. Às vezes a pessoa não está nem com um pensamento suicida, mas a depressão, ela é algo que tira tanto a alegria da vida. Uma vez eu conversando com uma pessoa, amiga, ela perdeu um filho com 22 anos, e ela disse para mim assim, você sabe que eu gosto muito de cores, né, Márcia, de verde. Falei, sei, e ela morava de frente para um verde assim. E ela disse para mim, pois é, isso tudo para mim eu vejo cinza, eu não vejo mais verde. Depois que meu filho morreu, eu vejo cinza. E uma depressão profunda, uma vez eu atendi uma menina que ela trabalhava numa loja, numa fábrica de bolsas. E ela teve que sair da fábrica de bolsa porque ela começou a misturar as cores. E ela disse que depois que ela percebeu que a tristeza dela e a dor que ela sentia fez com que ela não percebesse mais as cores. Então, quando alguém está dizendo, eu estou vendo cinza, ou as cores, isso perdeu a cor para mim, não tem mais a mesma cor, pode ter certeza que essa pessoa está com um certo nível de depressão. A mente faz isso, tá? Então, acolha.
Essa pessoa precisa de acolhimento, tá? Essa pessoa precisa de conversa, precisa de alguém perto. A família precisa estar perto, a família precisa ajudar, tá? A ideação suicida, a pessoa tenta sair do sofrimento, né? Uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós aceitamos a Jesus, Deus não faz de nós super-homens. Nós não somos super-homens. Nenhum pastor é super-homem. Nós somos pessoas que ouvimos problema toda semana. Mas sabe o que faz a gente diferente? O que faz a gente vencer? É a gente não pegar a carga. Toda vez que eu pego a carga, eu vou para onde? Para a oração e coloco nos pés do Senhor. Senhor, está aqui a tua filha, está aqui o teu filho. Se é uma necessidade de ligação, a gente liga, de oração, a gente pede oração no grupo, né? Mas se a gente somatizar tudo, a gente não dá conta, porque nós não somos super-homens. Nós somos mulheres e homens normais. Então, respeite as histórias. Jesus teve essa paciência, né? Interessante que Jesus, quando tinha que fazer alguma coisa assim meio arriscada, a quem ele pedia? Para Pedro. Sabe por quê? Por causa do temperamento dele. Pedro era sanguíneo, entendeu, Daniel? Pedro, vai lá, pega o peixe, pega a moeda lá na boca do peixe. Talvez se Jesus falasse isso para João ou para outro, que isso, Senhor? Moeda na boca de peixe? Né? O melancólico ia questionar muito, mas como? Moeda, aqui tem milhões de peixes, como é que eu vou achar moeda? Mas Pedro vai. Porque ele é sanguíneo, ele é imediatista, né? Então Jesus usava muito isso. Vem, Pedro, caminha sobre as águas. E Pedro vai, né? Então Jesus ele tinha essa paciência de ouvir as histórias. Jesus caminhou com 12. Cada um tinha suas deficiências e suas debilidades, né? Judas era o traidor. Jesus sabia disso desde o início. Mas Jesus esperou 3 anos para que Judas mudasse, né? Ele não excluiu ele do grupo. Não, de forma alguma. Então, eu sempre digo, por trás de uma história, até por trás de obesidade, tem uma história, tá? Às vezes você olha para uma pessoa obesa e fala assim, ah, mas é um relaxado mesmo, come demais. Não fale isso. Não fale isso. A obesidade também é uma doença. Às vezes tem a ver com hábitos que a criança adquiriu na sua própria família, sabe? Eu tive um avô que era assim, colocava comida na boca o tempo inteiro. Tá muito magra, minha filha. Tá muito feia. Aí quando estava bochechuda, tá bonita, tá viçosa, né? Parecendo até a vaquinha, né? Viçosa. Porque era da cultura, dos avós. Se você teve parente assim, então acostumou, habituou. Então, por trás de uma dor, por trás de uma dificuldade, tem sempre uma história. E você, como servo de Deus, tem que ter essa sensibilidade, sabe? De ter esse amor no coração, de ouvir as pessoas, de aceitar as pessoas. Eu escrevi um pensamento aqui, que é um pensamento da pastora Márcia, tá? Esse você pode reproduzir se você quiser. Quem é realmente grande, aí eu botei inteligência e discernimento, pode tirar muito proveito dessa água profunda dos corações feridos e transformá-los com a graça de Deus. Você é realmente grande? Quem é realmente grande não precisa diminuir ninguém, não precisa abafar ninguém. Sua grandeza é colocar o outro em projeção, tá? Aí Paulo vai dizer para nós, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que corpo é esse? Esse corpo impregnado das dores, das mazelas, dos registros mentais dos nossos pais. Quem aqui teve uma família perfeita, pai perfeito, mãe perfeita? Às vezes tivemos ausência de pai, tivemos submissão demais da mãe, isso gerou problemas mentais, esquemas mentais disfuncionais em nós. Mas o Deus que nós conhecemos, Ele coloca você no corpo de Cristo. E se você der oportunidade, Ele vai curando essas feridas. Ele vai fazendo você melhor. Ele vai fazendo você se ver, você se compreender. E discernimento é para isso. Sabe por quê? A pior algema e a pior amarra na vida do homem é aquela prisão que ele não vê. Aquela prisão que ele não percebe. Essa é a pior.
Graças a Deus pelo Evangelho, graças a Deus pelo Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor de quando eu achava que era crente de verdade, sabe? Hoje eu sei exatamente a minha pequenez, a minha fraqueza, a minha limitação, mas eu sei que eu tenho um Jesus grande, um Jesus que vela por mim, um Jesus que segura na minha mão, um Jesus que eu não preciso mascarar nada diante dele, porque ele me conhece exatamente como eu sou, com a minha virtude, com a minha fraqueza. Isso é lindo no Evangelho autêntico. Jesus quer que nós aproximemos essas pessoas assim. Então traga com amor. A medida do amor de Jesus, ela nunca vem, a medida da justiça e de mostrar o pecado nunca vem antes do amor. Jesus vai mostrar isso na casa de pecador, na casa de prostituta. Por quê? Enquanto os fariseus estavam ali dizendo, se ele soubesse quem é essa aí, ó, ele não estaria comendo com ela, não teria entrado na casa dela. Mas sabe por que Jesus entrou? Porque Jesus, além do amor, ele tem a graça que transforma pecador em gente santa, gente difícil, gente doente em gente sarada, para a honra e glória do nome dele. Então, coloque essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, eu libero sobre você. Você será um agente de mudança nesse tempo. Você será uma pessoa que evitará suicídio, evitará morte, evitará destruição nas vidas. Em nome de Jesus. Esteja atento, porque quando você está atento, o Espírito Santo vai sinalizando para você. Ele vai usando você como esse agente de transformação. Então Paulo falou, que morte Paulo está se referindo aqui? Morte mental, morte sentimental, morte do ânimo, da alegria, da satisfação de viver, né? O contraste com a vida, esse miserável corpo, esse homem caído, ele volta, ele pende para esse lugar. Mas aí o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele traz a resposta no versículo seguinte, Romanos 7, 25. Mas graças a Deus por quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você não está condenado a essa morte da alma, das emoções, do desejo de morrer. Você vai passar por vale sim, vai passar por tribulação sim, vai passar. Desculpa, eu que encostei aqui. No momento dessa dor, você deve estar com os olhos fitos naquele que sabe o tamanho dessa dor. E sabe o remédio para essa dor. Deus tem um remédio especial, na dosagem certa, personalizado para a mente, para as células do teu corpo, para como você é, para como você entende. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele faz isso. Eu digo que ele personaliza o tratamento com cada um de nós. Sabe o que é uma coisa personalizada? Tem ali ó, o jeito que você quer, como você encomendou, do jeitinho que você mandou fazer. O Espírito Santo sabe quem é você. Então, querido, miserável homem que sou, entenda isso, somos miseráveis do ponto de vista desse afastamento de Deus. Mas em Jesus, nós retornamos para Deus. Então é Ele. É Ele que nos faz vencer. Então a presença viva de Jesus é a resposta para as maiores e mais profundas dores da alma. Precisamos de psicólogos. Duas linhas de tratamento. Eu tenho a técnica e tenho a palavra. E muitas vezes a Então, queridos, você é essa pessoa, tá? Não precisa ser psicólogo. Se você tem conhecimento da palavra, se você tem o Espírito Santo de Deus com você, você será um agente de modificação. Jesus se apresenta nas dores, usando e aproximando pessoas de nós. A pessoa que está pensando, que está com uma ideação suicida, não deixe ela sozinha. Se falou alguma coisa, procure conversar. Procure orar com ela, procure estar perto e procure sinalizar para a família. Às vezes a família não sabe. Aí isso é uma coisa que a gente tem que atravessar um pouquinho, tá? Não aceitar o desejo da pessoa, não.
Se sinalizou e você está vendo que a pessoa pode fazer aquilo. E tem outra coisa. Quem fala que vai fazer não faz. Isso também é mito. Isso não é verdade. Às vezes a pessoa fala que vai dar cabo da sua vida e dá mesmo, tá? Então, você precisa, se a família não sabe, pergunta se ela já conversou com a família. Se não, avise a família, né? Reconheça a sua incapacidade de viver sem ele. Esse é o início de uma grande virada. Reconhecer que sem Jesus, nós mesmos não conseguimos. Não conseguimos. O homem tem essa necessidade, né? Então, queridos, o suicídio, ele é hoje uma realidade em todos os níveis, em todas as camadas sociais, tá? Todas. Pobre, médio, rico, ricaço. Em todas as camadas sociais. O suicídio é uma realidade, tá? Pastores também lutam. Tem uma estatística que diz que 70% de pastores lutam com a depressão. 71% diz que estão esgotados. 80% diz que o ministério afetou negativamente a família. E 70% dizem não ter um amigo próximo. Graças a Deus que nós temos amigos, né? Graças a Deus. Eu hoje estou cansada, mas não estou esgotada. Eu estou revigorada pela palavra de Deus. Pelo nível de unção que Deus derramou para nós, de direção que Deus nos trouxe, que vai abençoar a sua vida, tá? Porque é em Deus, é em Jesus que a gente renova. Não queira fazer a obra de Deus com força humana. É impossível ser feito. É impossível, né? Então, quer evitar isso? Aí ele vai dizer... Quer abençoar seus pastores? Eu vou advogar em causa própria. Hebreus, obedeçam seus pastores e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas a Deus. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Meu irmão, se eu começar a gemer por causa de você, eu vou chamar você e vou falar assim: fulana, eu estou gemendo por causa da tua vida. Transparência, isso é muito bom. Tem pastor que se coloca num lugar de super-homem. Nós não somos super-homem. Nós somos igualzinho a todos vocês. Nós só temos uma incumbência de Deus de fazer algo acontecer aqui. E Deus mesmo vai cobrar da gente. Então, né, nós somos fracos, mas eu conto com você, conto com a sua oração, conto com a sua proximidade. Você pensa às vezes que um abraço seu não faz diferença? Para mim faz muito. E quem aqui que não me abraçou ainda, estou aqui, no final do culto, tá? Pode abraçar. Não sou. Outra coisa é o pastor achar que é intransponível. Não. Nós somos do povo. Nós somos de vocês. Deixarei me gastar pelo reino de Deus, pela obra do Senhor, né? Tem um autor da psicologia, Viktor Frankl, que foi um judeu lá do campo de concentração que sobreviveu. Ele fala um negócio muito interessante. O evangelho salva a alma, enquanto a proposta da psicologia é cura para as doenças da alma, tá? Isso é uma coisa muito importante. As pessoas têm, eu já ouvi pastor pregando assim na minha frente. Psicólogo que me desculpe, que tem coisa que só Jesus faz. É claro que é só Jesus que faz, mas eu sei que tem muita coisa que Jesus me usa para ajudar você, para curar você, para abençoar, para ajudar você a entender como é que você funciona. É para isso que a gente estudou. A psicologia foi libertadora para mim em muitas coisas, não vai ser, né, para quem está procurando. Então, não misture as coisas, não. Jesus veio para salvar a sua alma. Agora ele pode curar a alma? Cura também. Se você não tem acesso, se você não pode, se você não tem condição, Jesus cura. Mas precisa haver um reconhecimento. E muitas vezes o psicólogo ajuda você a reconhecer. Como eu disse, que a pior algema é aquela que você não sabe que tem. E isso a gente vê em muitas mentes hoje. O povo hoje acha que sabe tudo, acha que é livre, sabe muito pouco, é muito raso e é prisioneiro da sua própria escolha, do seu próprio desejo. Entende? E o evangelho é isso. O evangelho, ele te liberta das mazelas do homem caído e te faz e ensina você a depender de Jesus. E olha, com toda dor, com todo sofrimento, com toda viagem que eu tenho que fazer por causa do evangelho, eu não quero outro lugar a não ser esse que Deus me chamou. Não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não tem nada que compensa mais quando você ouve, anos depois, de vez em quando eu recebo uma mensagem no Facebook: pastora, você abençoou minha vida há 11 anos atrás, quando você foi lá e me aconselhou. Eu nem sei mais o que é, quando foi e quem é.
Mas isso tem preço, gente? Não, isso não tem preço. E quem é? Por que eu faço isso? Porque Jesus me chamou para fazer isso. Então você é um agente de Deus aqui nesta terra. Você vai ser nesse tempo. Então, se você... Amós 5,4. O profeta Amós diz para o povo judeu, depois de uma tragédia, depois do povo ter se desviado, distanciado, né, ele vem e diz: buscai-me e vivei. Se você já foi ferido, se você já foi curado, você será um restaurador de alma. Jesus te usará para isso. Você será uma pessoa usada para curar. Em que área você já foi curado por Deus? Pode ter certeza que vai vir pessoas nessa área para você ser curado. Deus faz isso conosco. E não tem nada melhor do que você poder curar, se você já foi curado, né? Você será, use a sua experiência como combustível para curar outras pessoas, tá? Muitas vezes você vai passar por um vale. Na hora que você está passando por aquela dor, você não entende nada. Mas depois que passa o tempo, você vai vindo pessoas, vindo até você, e você testemunhando daquilo, e aquilo servindo para alicerçar a fé de alguém. Deus não desperdiça os desertos pelos quais Ele levou você e deixou você passar. Não. Deserto com Deus tem um propósito. Canaã à vista, prosperidade à vista, terra fértil à vista. Deserto com Deus tem sempre propósito. Só que na hora do deserto a gente quer o quê? Morrer. Não tem água, não tem carne. Eu queria pepino, eu queria melão. Eu sei disso tudo. Mas se submeta, porque o Senhor vai fazer com que esse deserto sirva depois para abençoar alguém. E busque a presença, porque Ele te fará conhecer a vontade dEle. Ao que o Senhor lhe respondeu, quando Moisés questiona Deus e quer morrer: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: se a tua presença, tem uma versão que diz: se tu mesmo não for conosco, não for comigo, não nos faça sair daqui. A presença de Deus traz descanso. O que você precisa buscar hoje? O que nós precisamos como igreja buscar? A presença de Deus. Não deixe nada roubar o lugar que você tem que ter com Deus. O lugar da presença de Deus. A presença de Deus te dará descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Quando você está com muita sede, isso eu fazia muito quando era criança e adolescente. Porque eu morava em fazenda e às vezes andava muito a pé com as minhas tias. E a gente sempre tinha aqueles lugares de água bem cristalina, sem poluição nenhuma. Isso, né, irmãos? Há 50 e tantos anos atrás, né? Eu parava com as minhas tias, nós fazíamos um copinho de folha, da folha da árvore, que também não tem poluição nenhuma, né? E fazíamos assim, bebíamos aquela água geladinha e sentávamos ali um pouquinho. Água de descanso. Só Deus pode levar a sua alma para esse lugar. E sabe de uma coisa? Você precisa da presença do pastor. Ovelha não sabe beber água no lugar certo e nem pastar no lugar certo. Você precisa da presença do pastor com você. E é Ele que vai te levar para esse lugar de descanso. A presença de Deus, ela traz descanso, traz segurança. A presença de Deus traz satisfação e plenitude. Me faz deitar em pastos verdejantes. Só Deus sabe onde é esse lugar para você. Só Deus sabe te levar para esse lugar. Lugar de descanso, onde tem alimento. Onde você tem segurança, tem tranquilidade. Não é um emprego. Não é a sabedoria humana que vai te trazer paz nesse tempo. É a presença de Deus com você. Então nós precisamos buscar essa presença. Saiu para trabalhar? Senhor, envia a tua presença comigo. Está em casa? Senhor, que eu crie aqui um ambiente para a sua presença estar. Vai fazer um programa com um amigo? Jesus, me ajuda aqui. Me deixa a tua presença aqui comigo. Você tem que ser, hoje nós falamos sobre isso. Você tem que ser igreja lá fora, certo? Mas a igreja lá fora tem que estar ligada a essa aqui dentro, para que lá a presença de Deus vá com você. A presença de Deus esteja com você. E a presença de Deus, ela nos lança para além do problema e nos mostra o tamanho da grandeza do nosso Deus. Nossa mente faz assim, ó, quando nós estamos diante de um problema, nós temos a tendência de superdimensionar o problema. Eu vou morrer. Foi a primeira coisa que eu disse, o dia do meu problema grande. Senhor, eu vou morrer. Aí sabe o que eu comecei a pensar? Eu acho que depois disso, é bem possível que eu tenha um câncer. Porque era dor demais. Mas a presença de Deus, logo depois, numa oração, na leitura de um salmo,
E na liberação de perdão, foi assim a constatação: tu não vai morrer, tu não vai ter câncer, tu vai caminhar muito tempo ainda. E a obra que eu queria fazer já há muito tempo vai começar agora. Foi isso que Deus fez. Então, qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua dor? Ela é grande para você. Ela é uma montanha intransponível. Mas olha para cima do monte, para além do monte. Onde está o seu Deus? Ele não vai te deixar morrer. Ele não vai te deixar perecer. Porque Ele é Deus. Misericordioso, bondoso. A presença nos lança para além do problema. E nos mostra a grandeza do nosso Deus. Isaías 64:4 você conhece. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que depositam esperança em ti. Você depositou a sua esperança em quem? Sua confiança está onde? Ah, pastora, temos que confiar nas pessoas. Sim, mas acima das pessoas, acima de tudo, a minha, a sua confiança tem que estar em Deus, porque Ele que traz vida. Então busque a presença, buscai-me e vivei, diz o Senhor. Essa vida com abundância, essa vida de alegria, não vida sem problema. Vida com problema sem Deus é um problema sem fim. Agora, vida com Deus e com problema é sinal de que você é mais vencedor, mais do que vencedor. Você vai vencer. Ser mais do que vencedor, o que é um vencedor? Aquele que chega, aquele que ganha o troféu. E o que é mais do que vencedor? Paulo e os comentaristas vão dizer para nós que é entrar numa batalha já com a certeza da vitória. E eu pergunto, Deus te chamou para ser derrotado? Deus te chamou para morrer, nadar e morrer na praia? Não. Até morrer com Jesus é a maior das vitórias, porque é ter um acesso direto ao trono de Deus, à presença do Pai. Então fique de pé, que você seja, neste tempo que nós estamos vivendo, nesse momento, um produtor de vida, uma pessoa que acolha, uma pessoa que receba vidas para ser libertas. Não fique preocupado, meu irmão, que você tem que ter dom, que você tem que conhecer muita teologia. Não. Deus só quer um coração disposto para você colocar a mão em alguém e orar. E falar, Deus pode mudar essa situação. É isso que Deus quer.